E aí, tudo beleza? Aqui é o Felipe. Nesse vídeo eu vou te ensinar a primeira regra de ouro para você aprender inglês de uma maneira fácil, para você poder falar sem travar, sem ter que pensar no caso e falar no automático, entendendo tudo que os outros estão falando. Então vamos para a regra. Então, a regra é bem simples. Ela consiste em você sempre aprender inglês através de frases, não palavras soltas específicas. Por exemplo, se você quer aprender a palavra hate, em vez de você ir lá no dicionário procurar o significado da palavra hate, lá, dar uma olhada lá, você não vai fazer isso, você vai procurar ela num contexto, numa frase. Você vai estudar, por exemplo, John hates ice cream. E por que você vai fazer isso? Porque as frases, elas são mais fáceis de você memorizar porque elas estão dentro de um contexto. Então tem uma pequena história nela, ela conta alguma história. E é ainda mais fácil de você memorizar alguma coisa se você estiver lendo e escutando ela. Por isso que é sempre bom você aprender por uma frase, você lendo ela e de preferência também falando e escutando ela. Você falando, você vai estar escutando ela ao mesmo tempo. E quando você aprende através de frases, tem um bônus. O bônus é que você não vai precisar estar estudando gramática, você vai aprender a gramática automaticamente. Quando você aprende aquela palavra dentro de uma frase, ela já vai estar, no caso, na gramática correta, e você vai estar aprendendo a gramática de forma automática. Você não vai ter que ficar estudando horas e horas ali, além da palavra, ter que ficar aprendendo gramática, por que tal palavra é de tal jeito. Você simplesmente vai usar ela de forma automática. Vai ser da mesma forma que você aprendeu o seu próprio idioma. Você não aprendeu palavra por palavra e daí depois teve que aprender como usar tal palavra. Você aprendeu por frases. Você ia lá, escutava tua família, teu pai, tua mãe, sempre falando em frases. Eles nunca ficavam falando uma palavra solta assim para você aprender e daí depois você tem que aprender como que coloca aquilo lá. E isso é a maneira correta de você aprender, através de frases, não de palavras soltas. Então quando você diz John hates, você sabe pelo estudo da gramática que você tem que colocar o S no final do hate para fazer a concordância do sujeito com o verbo. Mas quando você aprende por frase, você não vai precisar pensar nisso, você vai fazer isso de forma automática. Você não vai precisar pensar, não, agora eu vou ter que colocar o S para fazer concordância do sujeito com o verbo. Você não vai precisar pensar nada disso, vai ser feito tudo de forma automática. E isso que destrava teu inglês para você não precisar ficar preso na tua mente, enquanto o interlocutor vai estar falando para você, você ali perdido nos teus pensamentos, tentando ver como você vai falar e tudo. Não vai precisar passar por isso daí. E por isso que quando você for falar John hates ice cream, você vai colocar o S no final de forma automática, porque foi assim que você aprendeu no teu idioma natal, e é assim que você deve aprender o inglês, porque dessa maneira você vai realmente aprender a falar e entender como um nativo, não simplesmente alguém que fica preso na mente ali, pesquisando regras e regras perdidas ali. Então, por exemplo, se você aprendesse pelo dicionário, fosse lá e procurasse o significado da palavra hate, você só ia aprender o significado dela, hate, odiar. Daí você não ia saber como usar ela em outras frases. E é aí que acontecem os erros. Você, por exemplo, ia começar a falar John hate ice cream, sem o S no final. Você ia começar a falar she hate me, tipo, sem o S no final. Você não ia saber porque você não estudou da maneira correta. Você estudou simplesmente uma palavra solta e isso faz você cometer muitos erros. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se ele realmente te ajudou, você gostou da dica, já se inscreve no canal, não se esquece, eu vou estar postando mais dicas aqui, mais regras, são 7 regras de ouro, e para você não perder nenhuma, já se inscreve, e além delas vou estar deixando outras super dicas aqui que são imperdíveis, então não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like, beleza?